Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. E esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Faze o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e de amor. Mensagem às testemunhas, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Construção Íntima, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se procuras felicidade na terra, não ouvides o mundo de ti mesmo. Começa por admitir que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível, mas com a obrigação de tratá-lo convenientemente, à feição do motorista consciencioso que conduz o próprio carro com equilíbrio e prudência, protegendo-lhes as peças. Por mais amplo te pareça o fascínio da rebeldia, considera que a tranquilidade não te resguardará a existência sem o clima do dever cumprido. Conquanto, atendendo como é natural às exigências dos encargos que desempenhas, não te prendas a posses, especialmente aquelas que se te façam claramente desnecessárias. Por muito te consagres aos entes queridos, não te furtes de reconhecer que talvez, em maioria, tenham eles características psicológicas diferentes das tuas, caminhando positivamente para um tipo de existência que nem sempre conseguirás compreender de imediato. Auxilia aos outros para o bem, sem mergulhá-los na dependência de tua colaboração. Em matéria de ligações afetivas, recorda que também aí funciona a lei de causa e efeito, com exatidão, trazendo-te de volta aquilo que deste e aquilo que dás. Justo entendas que és livre para usar os recursos dessa ou daquela espécie que te pertençam, mas não te encontras livres dos prejuízos que causares porventura aos irmãos do caminho e companheiros de experiência, prejuízos que sempre te reclamarão o resgate justo. Em suma, a felicidade tem base na consciência tranquila, e por isso mesmo, seja onde for,
será ela, em qualquer sentido, determinada a construção de cada um. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e só com a vacinação geral da população, e isso ainda levará meses, teremos o controle e a extinção da mesma. O uso de máscaras durante todo o evento religioso, inclusive por parte do palestrante, com distanciamento entre os participantes, acesso ao auditório com limite de idade inferior a 60 anos, ou de pessoas com comorbidades, tais como pressão elevada, diabetes, obesidade, dentre outras, tem sido um impedimento para simpatizantes e trabalhadores espíritas, sobretudo a partir de 60 anos, e que não tenham nenhuma comorbidade. Isso tem sido motivo de desestímulo, levando ao adiamento de abertura da maioria das instituições espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentam-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem, pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento
se em vez da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodornados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais aceitável às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que se torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência é a Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta dos Espíritos: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, essa passagem: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Comentários do Espírito Emmanuel sobre essa mensagem encontra-se no livro Vinha de Luz, a mensagem intitulada O Vaso. E através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nós lemos: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo
de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se as consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no outros em máquina da gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Estamos então novamente dando o prosseguimento nessa parte do programa a perguntas e respostas com os temas que abordamos durante o programa. Face à continuidade da pandemia do coronavírus, inclusive o aumento da sua incidência em nossa cidade, em todo o Brasil, em todo o mundo, continuam, aquelas mesmas medidas acautelatórias que estabelecem para os cultos religiosos, inclusive para reuniões espíritas, uma série de contenções que têm feito com que a maioria delas não abrissem as reuniões públicas. Então nós temos aqui algumas questões com os temas que abordamos. Vamos ouvir agora uma dessas perguntas. A que o apóstolo Paulo se refere na carta aos Hebreus, na expressão grande nuvem de testemunhos espirituais? O Espírito Emmanuel, fazendo comentário na mensagem As Testemunhas, que está no livro Pão Nosso, dá as diretrizes muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro ele diz assim, que o discípulo respira rodeado
de grande nuvem de testemunhas espirituais. E ele é bastante enfático de que essas testemunhas espirituais são aqueles espíritos que endossaram, que garantiram, antes da nossa reencarnação, assistência, orientação e amparo para que ela fosse o mais exitosa possível. Então, todos nós, face o esclarecimento que Emmanuel nos dá, temos espíritos generosos que endossaram essas súplicas, os pedidos nossos, quando estávamos no mundo espiritual. E ele acrescenta ainda dizendo que esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Então é importante trabalharmos em nós cada vez mais a consciência de companhias, de benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos dão ideias, que nos dão orientações, às vezes de forma intuitiva, para que a vivência na presente reencarnação, de fato, se transcorra da forma mais feliz e vitoriosa possível em termos espirituais. Então são essas as testemunhas. Somos cercados, diz o apóstolo Paulo, de uma nuvem de testemunhas que nos acompanham e que nos amparam. Então vamos para mais uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Na busca da felicidade, qual a primeira recomendação que Emmanuel nos faz na mensagem Construção Íntima? A mensagem Construção Íntima, que está no livro Hora Certa e que foi lida no momento de reflexão, de meditação, ela começa dizendo o seguinte a respeito disso: começa por admitir, nos diz Emmanuel, que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível. Esse é o primeiro ponto muito importante que Emmanuel destaca. Se procuramos a felicidade na terra, não esqueças o mundo de ti mesmo. E aí ele diz: começa por admitir que és um espírito imortal. Interessante aqui para a nossa reflexão é que Emmanuel se dirige, a princípio, a todos nós espíritas, que temos no conhecimento da revelação do Consolador prometido, que é o Espiritismo, o entendimento sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma. Mas mesmo assim, analisemos como Emmanuel coloca a frase: começa por admitir que és um espírito imortal. A questão toda é que admitir, acreditar e ter convicção a respeito da imortalidade é algo que todos nós espíritas só logramos êxito na medida em que nos permitimos envolver com a mensagem espírita e a vivência dessa mensagem, que aliás, em essência, é o próprio Evangelho do Cristo. Então, na medida em que nós, de fato, trabalhamos, tornando-nos instrumentos do bem, formamos parceria com os benfeitores espirituais no que a gente faz, no que a gente idealiza e realiza, é que essa construção
de convicções na imortalidade do nosso próprio espírito vai se estabelecendo. Nós tivemos inúmeras reencarnações antes da existência atual e, na maioria delas, distanciados do Evangelho do Cristo, nós acreditávamos na morte e não na vida. E achávamos que ao adentrarmos o túmulo, nós desapareceríamos da vida. Só agora, com a doutrina espírita, sobretudo, reacendendo a iluminação que o Evangelho do Cristo trazia, é que nós nos deparamos com uma nova proposta e uma nova certeza, a imortalidade da alma. Temos ainda mais uma pergunta com os temas que tratamos nessa manhã. Comente a resposta dos espíritos sobre a distinção do bem e o mal. Os espíritos, na questão 630, foram bem sintéticos. Eles disseram assim: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Nessa resposta sintética que os espíritos trazem, eles fazem uma analogia com aquela que foi colocada pelo Cristo nos Evangelhos. Quando, por exemplo, ele disse: a lei e os profetas se resumem a 2 mandamentos: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mais adiante, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus é ainda mais sintético, porque ele diz que toda a lei e os profetas se resumem a um só ponto: fazer o próximo que gostaria que nos fosse feito. E é a isso que os espíritos se referem nessa resposta da questão 630. Toda vez que nós agimos de alguma maneira, causando prejuízo, sofrimento ou dificuldade ao nosso semelhante, nós estamos infringindo a lei de Deus e estamos praticando o mal. Mas todas as vezes em que diminuímos dificuldades e problemas, provas que outros passem, toda a vez que nós nos tornamos instrumentos do bem, da caridade, nós estamos em harmonia com as leis divinas e estamos realizando o bem. É isso que os espíritos aqui nos chamam a atenção. E nós estamos aí próximos de terminar o programa de hoje. Queremos agradecer a todos a participação em termos de audiência. Divulguem o programa todos os domingos, 7h30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. E, confiantes em Deus, cada vez mais na superação desse período de graves provas para a humanidade, que é o da pandemia do coronavírus. Que realmente estejamos cada vez mais atentos às medidas de distanciamento público, as medidas que são reiteradas vezes expressas nos meios de comunicação sobre uso de máscara, evitar ao máximo o contato social e termos na família e no lar, novamente durante esse ano, pelo que deduzimos, só lá para o final do ano é que a população do Brasil estará em boa parte, ou na maior parte, vacinados. Até o próximo programa. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai